Oi gente, tudo bom? Eu sou a Sheila, esse é o Lua Sheila e hoje eu vim recomendar um livro, Cadernos de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo. Esse livro me pegou de um jeito assim, muito louco, porque é um livro que conecta de uma maneira muito única a vida pessoal com a vida coletiva. Eu não vou entrar aqui no mérito daquilo que é real, do que não é, porque pra mim, sinceramente, tanto faz. Tanto faz se é verdade, se não é verdade, no sentido da realidade, porque é verdade. Tudo que tá aqui nesse livro é verdade, tendo acontecido literalmente ou não. A gente tá falando aqui da verdade, com V maiúsculo, porque a gente sente com o nosso corpo. É um livro que traz muito aquela força do romance de falar sobre como uma vida particular, uma vida que não é excepcional no sentido, não é a vida de um rei, não é a vida de um imperador, como eram as vidas que antes eram narradas, né? Antes da Revolução, que é o romance. A gente tem então uma vida de uma pessoa que traz um significado para a existência coletiva. Então é como se fosse uma aula nesse sentido da vida particular que traz uma significação coletiva. E eu digo isso num sentido muito amplo, assim, porque esse livro, que é um livro sobre a vida colonial portuguesa na África, me ensinou muito sobre ser brasileira. É lógico que tem uns paralelos muito evidentes, a gente tá falando da colonização portuguesa, mas em um momento histórico completamente diferente. E eu fiquei com a sensação, a partir desse livro, de que a gente ainda tem um terreno imenso nesse campo para escrever a partir da experiência brasileira. Eu fiquei com a sensação assim, de que falta alguma coisa, tem alguma coisa que ainda não foi realizada nesse sentido, porque foi alguma coisa que esse livro me trouxe, que nenhum outro livro sobre a colonização brasileira propriamente dita tinha me trazido. Foi algo um pouco sobre a narrativa, assim, tem algo muito fundamental nesse livro que tem a ver com desmistificar uma certa colonização pacífica dos portugueses, sabe? Que é um pouco a relação que ainda, a narrativa que ainda é contada sobre a relação da colonização portuguesa com o Brasil em algumas esferas. Esse livro ele fala sobre aquelas violências que são violências estruturais. Se você não interpretar a coisa por aquilo que você sente da coisa, você simplesmente deixa passar porque parece que tá do jeito certo. Enfim, não é o pior jeito de se colonizar, digamos assim. Então, você sente o incômodo sobre a coisa, sobre aquela situação, mas quando você vai tentar se questionar sobre o incômodo, você, ao fazer comparações, meio que descredibiliza a sua própria experiência. Então, como nação, a gente tende a descredibilizar a nossa experiência de colonização como não sendo a mais violenta ou a mais, na verdade, se você for ver, foi até meio direitinho, porque aí teve a coisa das misturas e deu certo e não sei o que e tudo mais. A gente vai contando uma história pra sofrer menos com aquilo, parece, pra criar uma versão daquilo que seja mais apaziguada, pra gente não ter que lidar com a dor e com a violência que é esse processo de colonização por natureza e que foi o processo de colonização do Brasil em si. E aí é um livro de uma escritora branca que tem um contexto muito específico lá de estar numa cultura, imersa numa cultura negra e de crescer nessa cultura. Então ela vai sendo encantada por essa cultura, vai vivendo essa cultura e depois volta para Portugal, onde os brancos estão, mas onde a cultura dela não está. É como se ela fosse de um lugar intermediário mesmo. A gente tem uma discussão muito profunda hoje em dia sobre a relação social com esse tema da mistura de culturas, de como não existe uma democracia racial, nem mesmo uma democracia cultural no Brasil, mas acho que falta falar, como esse livro fala, sobre a dimensão pessoal dessas experiências, sobre como é crescer nesse lugar da falsa democracia cultural e da falsa democracia social e ser vivente nessas circunstâncias, sabe? Estar ali com os seus próprios desejos atravessados por essa sociedade que ainda não se entende. Então, como é não se entender, tentar se entender numa sociedade que ainda não se entendeu. É um processo muito profundo, muito amplo, assim, e gera muito incômodo, que é basicamente o que esse livro faz. E é lógico que eu tô falando aqui no campo da falta, como leitora, como escritora também. Eu sempre acho que quando eu sinto falta de alguma coisa em um livro, é um pouco um chamado, assim, tipo, ela sentiu falta, e aí, vai fazer o quê? Vai escrever um livro? Então pode ser que seja um chamado daqui a um tempo, de repente, abordar essa questão como criadora e como leitora, um pouco uma fome de que alguém crie um lugar pra essa questão. E é lógico que eu tô falando aqui do que eu conheço, né? Então, inclusive, se vocês souberem de algum livro que trate dessas questões contemporaneamente e a partir do indivíduo, por favor, me mandem, que eu tô necessitada. Eu me conectei com esse livro de várias maneiras. Uma delas foi a partir desses questionamentos sobre ser brasileira, sobre viver num país colonizado por Portugal, mas também na maneira como é escrita, assim, é muito incrível como ela consegue justamente conectar o fato histórico, o acontecimento histórico, não necessariamente o fato, mas o acontecimento histórico com a vida particular dela, criando então um personagem que é o pai dela, que é assim
perfeito para falar sobre todas as ambiguidades com relação a essas figuras que a gente ama e ao mesmo tempo não engole, sabe? Disse alto, com voz forte e jovial, muito perto da minha cabeça: olá. Era um olá grande, impositivo, ao qual me seria impossível não responder. Reconheci sua voz e ainda no sono pensei: não pode ser tu. Tu já morreste. E abri os olhos. Isso é muito poderoso porque é um personagem que você tem um afeto por ele e ao mesmo tempo ele é controverso. E a vida é isso, né? A gente vive amando pessoas que a gente não engole, ainda mais em contextos de polarização, de posicionamento e tudo mais. E aí esse amor vem de outros lugares, vem de cuidado, vem de atenção. O pai dela é um pai que ao mesmo tempo incentiva ela a ser uma mulher independente, então vai lá, você precisa estudar e faz aquilo que você quer fazer, não seja subordinada, e ao mesmo tempo é o cara que tem uma relação extremamente abusiva com os negros que trabalham pra ele, inclusive porque ele mistura, né? Ele mistura, assim como no Brasil, justamente é isso que torna complexa a relação. Você tem uma mistura do emocional, do envolvimento emocional mesmo, quase como uma família, um pai que vai lá e reclama e que impõe, e um chefe, um patrão, que não tem nada de sentimento, família como deveria ter se fosse uma relação pura, separada, mas que no Brasil, assim como em Moçambique, pelo que a Isabela conta aqui, é misturado, e esse misturado cria um lugar intermediário na nossa cabeça que é extremamente complicado e que a gente tá tentando lidar até hoje, que é a herança da escravidão, né, pra gente. É como se a vida acontecesse no livro de maneira pura, integral, porque ela junta dois lugares dessa vida, um lugar mais amplo, histórico, e que a gente sente como fato histórico, e um lugar muito individual, um lugar muito íntimo, muito do corpo ali mesmo, né? Tem um corpo vivo num tempo. Isso é a vida, né? Um corpo vivo no tempo. E você sente isso pelas palavras da Isabela. E eu amo o livro quando ele transporta a gente para uma vida que respira, sabe? Não uma vida de categorias, é uma vida que respira. As personagens respiram nesse livro. Acho que essa é a melhor coisa que eu posso dizer pra vocês, assim, pra vocês lerem. Os personagens nesse livro respiram. O peito deles arfa, sabe? Você sente as dores deles e as contradições. Você ama, ama, ama e tem raiva. E pra mim, ser brasileira é um pouco isso, amar, amar, amar e ter raiva. Por isso que eu me senti tão conectada com ser brasileira a partir desse livro, que é um livro de memórias coloniais sobre a colonização de Moçambique. Então, fora isso que eu contei pra vocês, só posso dizer que leiam, porque é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, Isabela. Obrigada a todo mundo que tá assistindo. Se você curtiu esse vídeo, dá o joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. É super fácil, é só clicar aqui embaixo. Se quiser saber sempre que tiver vídeo novo, aciona o sininho que tem aqui embaixo. Me conta, você já leu esse livro? Você já tá pensando em ler? Estava pensando, está pensando, já decidiu, vai comprar, vai pegar emprestado e vai dar um jeito de ler? Beijo grande e até o próximo vídeo.